Gradativamente, o senhor de engenho ia compreendendo o valor da vida, porque vivemos e qual o tesouro que mais vale no mundo. Volta da janela para sua confortável cadeira, sentindo necessidade de meditação, para continuar o debate que a honra requeria. Nesse lapso, o Monsenhor Cardume se aproxima do Dr. Bastos. Este se levanta e pede ao Dr. Travassos licença para dar melhores esclarecimentos, já que parecia não ter sido suficientemente claro para se fazer entender. Com os olhos ainda fechados, o pai das moças aqueceu. O Dr. Bastos tomou uma feição diferente e falou com segurança. Dr. Teodomiro Travassos, que Deus nos ilumine nesta hora em que eu tento, por todos os meios que a palavra me confere, explicar a teu coração outro lado da filosofia que o mundo profano desconhece e cujo ideal o Senhor, protótipo da honradez nas raias de César, ainda não atingiu. O doutor está certíssimo no tocante às coisas materiais, ao cumprimento dos deveres quando assumimos compromissos. Mas por favor, meu amigo, entende-me. Os compromissos do mundo frentes aos deveres espirituais desvanecem-se, perdem totalmente sua existência. É isso que tento explicar-te e quero que entendas. Nós combinamos uma coisa, mas forças maiores do que a nossa não desejam que seja feita a nossa vontade. Somos ainda crianças para entender isso. Só com o tempo poderemos aceitar uma vontade maior que a tudo preside. Não estou tirando tua razão em exigir o cumprimento dos compromissos assumidos por esta casa, não. Quero e peço-te, em nome do amor que dedicas às tuas filhas, que compreendas, que coloques tuas meninas nos lugares dessas crianças que queres ver destruídas. Analisa o que sentes, ao vê-las hoje crescidas, alentando teu coração de pai, aromatizando as saudades que alimentas nas suas ausências. Pensa na felicidade do teu reencontro com elas. Medita sobre a candidez e o carinho delas para com os senhores demais. Que seria da vida da tua esposa enferma, se soubesse da morte de suas filhas, por ignorância nossa, nesta casa de saúde, onde ao invés de sustentar a vida resolvemos matar? Dr. Travassos, não abafes a voz do coração por orgulho de uma casta, que só existe nos cérebros doentios. Acompanhemos um pouco a natureza e ela nos ofertará valiosas lições. Não sei se o doutor reconhece que a medicina faz muito pouco na cura dos enfermos. Aplicamos os medicamentos, mas o resultado não depende de nós, pois interferem fatores que desconhecemos e que longe estamos de começar a perceber. Asseguro-te isso porque tenho muitos e muitos anos de profissão e se tivesse curiosidade, desde o princípio da minha carreira, poderia escrever livros e mais livros, meu amigo, focalizando esse assunto. Nós humanos temos um grave defeito. Aquilo que não nos interessa, mesmo que seja de grande valor, relegamos ao esquecimento, por orgulho ou por desleixo. O Dr. Teodomiro Travassos, homem digno de respeito, caráter ilibado, teria a coragem de me dizer, com a consciência tranquila, que nunca deparou com casos fora do comum dos humanos, no decorrer dos passos da sua vida. Já, eu sei, mas é o que acabei de falar. Não havia interesse da sua honrosa pessoa em examinar detidamente, com profundidade. Negar tudo que desconhecemos é muito mais cômodo e é o que fazemos sempre, alegando falta de tempo. A desculpa é a essência da hipocrisia, o caminho da irresponsabilidade, que busca encobrir a ignorância e o medo de conhecermos o desconhecido. Isso já aconteceu comigo por muito tempo, mas, de agora em diante, não mais ocorrerá, porque sou um homem de ciência, livre de preconceitos e livre para agir. Não sou mais escravo do dinheiro e sim escravo da consciência, que me impulsiona para o cumprimento do dever. Por dever se entende o que visa o bem comum, e que não prejudique a ninguém. Fora disso, distrato tudo o que tratei, gananciosamente, visando apenas meu bem-estar e prejudicando a outros. Não me importa a posição social, quando ela me propõe coisas desonestas, não me interesso, de agora em diante, por fortunas,
quando essas venham por vias ilícitas. Só quero uma coisa, meu amigo: ajuntar um tesouro que nunca será destruído com o balanço dos câmbios, com os incêndios e com a morte. É a riqueza da serenidade imperturbável, de que é portador o homem de qualquer seito ou profissão, de qualquer país ou raça, que tenha a consciência em plena felicidade. O Dr. Bastos silenciou um pouco, sentindo um prazer imenso por ter falado daquela forma. Não sabia que estava servindo de instrumento para o guia espiritual do hospital, mas desconfiava de que estava sendo inspirado, como um sacerdote em um templo religioso. Falara muitas coisas que desconhecia e a facilidade de argumentação é o que mais lhe impressionara. Era o maior fenômeno comprovador, para ele, da existência de Deus. Será que ia continuar a ter aquela mesma inspiração? Ou era só naquele dia? Uma coisa diz ao seu coração que não seria um sentimento passageiro. O homem renovado para Deus está sempre inspirado por Jesus. Parecia-lhe ter ouvido aquelas palavras antes, não sabia onde. O Dr. Travassos parecia confuso, porque no momento em que ia formular determinadas perguntas, ou quando sentia vontade de refutar a explanação do Dr. Bastos, ele já respondia antecipadamente, com uma lógica imperturbável. É o fim do mundo, pensava ele, nunca fiquei assim. Os dois homens, frente a frente, pareciam mudos. Os espectadores inimigos gozavam com a derrota quase consumada do orgulhoso senhor de engenho. Nisso, passa próximo à sala uma enfermeira, e o espírito de Cláudio faz com que a moça escute uma parte da conversa dos dois homens. Afastando-se rapidamente, por força do bom senso, não sem ouvir o nome do Dr. Teodomiro Travassos, pronunciado pela diretora da casa. Vai ao apartamento das duas internas. Envolvida pelo espírito de Cláudio, e afobada, anuncia a elas que, passando pelo corredor, ouvira falar o nome do Dr. Travassos, que se encontrava conversando com alguém na sala do diretor. A boa notícia foi uma bomba para as moças. As saudades do querido papai eram enormes, atingiam o insuportável. Gostavam da mamãe, mas o pai era a figura mais expressiva no mundo dos seus corações. E a notícia da chegada dele constituía um remédio único na cura da enfermidade que se chama saudade. Enquanto o Dr. Teodomiro recompunha suas ideias e o Dr. Bastos preparava novos argumentos, as moças avançam para dentro da sala, sem serem convidadas para isso, com as mesmas roupas íntimas com que se encontravam em seu quarto. Os corpos das jovens tinham se avolumado demais, também em virtude do excelente tratamento que lhes fora ministrado na casa de saúde, onde recebiam especial atenção dos médicos e das enfermeiras. Não foram as saudades e a falta da vida social que levavam anteriormente. A casa de saúde seria, no dizer delas, uma outra quinta dos Nogueiras. Ao empurrarem a porta, veem a figura helênica do pai e entram gritando: Papai! 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 Esse, contemplando aquele quadro difícil de ser aceito por um cavalheiro de sua linhagem, fica como que em êxtase. As filhas, na plenitude da alegria, abraçam-no com efusão. Uma não podia esperar a vez da outra e os sentimentos não tinham força para dividir as manifestações de carinho das duas futuras mães. Tanto sorriam quanto choravam, ao mesmo tempo, e o Dr. Teodomiro tomava a chuva mais pura do mundo, a de lágrimas, na temperatura mais amena da vida, a da saudade. A palavra, antes fácil de aflorar aos lábios rosados do milionário brasileiro, desaparece. Ele ficou qual escravo ignorante, sem encontrar uma palavra só que interpretasse os seus sentimentos daquele momento. Ficou mais confuso, parecendo que as rochas duras do seu coração estavam sendo desmoronadas pelas explosões do amor, com a vida, mostrando que não há ninguém ruim eternamente, somente o bem é eterno. Todos partimos de um só ponto, todos cursamos a mesma escola e todos encontramos a mesma felicidade. Há um só Deus, uma só matéria e uma só vida em profusão.
As divisões que se apresentam em todas as coisas devem ser os degraus evolutivos que temos de percorrer. O Dr. Bastos tivera a intuição de preparar um documento satisfazendo a vontade do Dr. Travassos, dentro do cumprimento do combinado, e o conservava no bolso. Quando as filhas ingressaram na sala, o médico pensou, eis a hora certa de propor ao Dr. Teodomiro que ele assine este papel, diante das filhas e na presença do coração e da consciência. Recusando, o que acho quase certo, ele cairá com todos os seus argumentos. Dar-se-á por vencido e mudará, com relação ao crime que deseja praticar. Aproveitando-se daquele momento de indescritível emoção, o Dr. Bastos arranca do bolso um papel, levando os olhos em lágrimas do Dr. Teodomiro, e falando com energia, chegando a assustar as moças que, ao lado do pai, ficam em estado de interrogação. O Dr. Teodomiro, como envolvido pelo destino, lê rapidamente o documento. Lisboa, Ano da Graça. Este contrato, abaixo assinado por mim, Dr. Bastos P. da Silva e pelo Dr. Teodomiro Travassos, morador na Quinta dos Nogueiras, temporariamente, mas residente no Brasil, como senhor de engenho, dono legalmente da fazenda Riachuelo de família tradicional, que parte de ramos de duas raças, Brasil e Portugal, homem reconhecidamente honrado e muito querido nas duas pátrias, tem por finalidade. Propôs-me o referido senhor de engenho que eu, como diretor deste hospital, extraía, a ferro ou por medicamentos, os 2 filhos das suas 2 filhas legítimas, gerados há cerca de 8 meses, sendo que em caso de morte das mães, será por sua inteira responsabilidade, ficando os 2 médicos desta casa, doutores Bastos P. da Silva e Miguel da Silveira Conrado, e esta instituição, inteiramente livres de conivência com este desumano procedimento. Que Deus inspire os assinantes. Observa. Este documento está em 2 vias e será registrado em cartório para o real valor, sendo uma das vias destinada ao arquivo desta casa e a outra entregue ao interessado. Quando o Dr. Teodomiro lia o contrato estendido à sua frente pelo Dr. Bastos, o guia espiritual da Casa de Saúde, ao lado do médico, concentrou-se em sentida prece a Deus e Jesus, apresentando aos céus aquela nova ovelha, a retomar ao rebanho do Senhor. Nisso parte, do tórax do benfeitor da casa, uma luz azulínea com estrias de dourado brilhante a penetrar no plexo do senhor de engenho, banhando por completo todo o músculo sagrado que simboliza em toda parte, o amor. A luz era a portadora de uma voz que ecoava em todo o mundo encefálico do senhor de engenho, como se fosse também uma plasmografia, escrita pelo seu próprio pensamento, no livro da sua consciência, de forma tão clara que poderia ser lida quantas vezes quisesse, nestes termos. Rasga Teodomiro, este documento, não assine. A tua assinatura, dada em segundos neste papel, meu filho, se houver arrependimento, somente a borracha de centenas de anos limpará. E aquela voz ficou se reproduzindo em sua cabeça, sem que ele pudesse impedir. Lido o papel, foi tomado de um ímpeto de revolta, de ódio de si mesmo e de ânsia por se livrar da consciência. Olha para o Dr. Bastos como um animal acuado, sem forças para ofendê-lo, abatido perante seu tesouro maior que eram as 2 filhas queridas. O mentor da Casa de Saúde, Monsenhor Cardume, transbordante de alegria, aproxima-se do Dr. Bastos, domina suas cordas vocais e, parcialmente, seu cérebro. Enfrenta a fera na jaula da consciência, dizendo assim: Dr. Teodomiro Travassos, pensa um pouco em Deus. Analisa que existe uma lei invisível, orientando as leis da terra. Nunca faremos somente o que desejamos, a não ser que esteja certo. Se estás pensando no sacerdote da família, continue, porque às vezes, por intermédio dele, poderás encontrar Deus. Com ele ficará mais fácil introduzirmos a ideia do Criador em teu coração. Não interrompas as lágrimas, comandando teus impulsos pela poderosa vontade. As lágrimas represadas no coração é que empanam tua visão, tornando-te cego.
Não percas essa oportunidade de compreender o valor dos fatos, de sentir a vontade de Deus através das coisas. Pelo amor que tens às tuas filhas, não pratiques essa tortura em seus corações. Não se salva a honra matando, depreciando o caráter em formação, de duas jovens mulheres. Teu dever de pai honesto e honrado não é o de exigir que outros sejam fiéis e cumpridores de palavras compradas com o peso do teu ouro, mas deve ser, acima de tudo, uma honra vivida por ti, perante tua consciência, com bases no Evangelho. Lê esse livro, medita e pergunta a ti mesmo se Jesus, que bem conheces, faria isso que estavas engendrando, à custa de vidas. O céu, meu caro Senhor, não se compra, é conquistadas por obras do bem, que nunca morrem, e não por falsas virtudes. Não adianta satisfazeres tua vaidade orgulhosa, colocando tuas filhas como donzelas virginais diante dos homens, sendo que, na realidade, pode-se dizer que já são mães. E existe missão mais sagrada. Se o destino colocou em teu caminho essa pedra de tropeço, remova com amor, e não com violência e ignorância. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, assim na terra como no céu. Senhor de Engenho Dr. Teodomiro Travassos, não temo a tua presença como quer que seja, respeito-a, como a de qualquer cidadão, na posição que ocupa no mundo. Mas se fazes muito empenho pela integridade da tua honra e da tua ilustríssima família, não desonres a ninguém, se lutas com todas as forças para conservar tua vida e a dos teus parentes. Não mates quem quer que seja, se o amigo exige dos outros fidelidade de palavras, sê correto com as tuas. Se o Dr. Travassos ama a verdade, porque procurou esta casa às escuras, querendo comprar consciências que não lhe compete perturbar. O sério, o honrado e a verdade é que assines este papel às claras e responda pelos teus atos, sem sacrificar uma instituição, duas famílias e duas almas, que por bênção de Deus vem ao mundo. Fazer esse estrago todo somente para alimentar tua vaidade? Rasga, Dr. Teodomiro, esse documento tem um novo destino, com uma nova vida, com Jesus Cristo. O Dr. Teodomiro, ouvindo a locução do Dr. Bastos, notou pela primeira vez em sua vida um fenômeno. Havia hora em que ele falava como se fosse outro. E aquelas ideias não eram do Dr. Bastos. E aquele domínio, exercido na sua vontade, nunca vira coisa igual. Dá-lhe uma convulsão nervosa e, à vista de todos, inclusive do trio inimigo, rasga documento, para gáudio dos obsessores que pareciam torcedores fanáticos de futebol dos dias que correm, pulando no meio da sala, dando urra da vitória. O guia espiritual, Monsenhor Cardume, afasta-se mansamente do Dr. Bastos e esse, mais do que qualquer outro, certifica-se de uma intervenção na sua conversa com o senhor de engenho. Notando um papel rasgado no chão, reconhece ser o documento por ele forjado, mas não se lembrava de tê-lo mostrado e entregue ao Dr. Teodomiro. Sabia mais ou menos o que tinha falado, aquilo poderia ser como a inspiração dos tribunos, a dos escritores e a dos poetas. Falou consigo mesmo. Quando se trata de coisas certas, devem proceder de Deus. O Dr. Teodomiro se acomodou direito na poltrona, junto às suas filhas, recompôs-se, controlou as emoções, mas como na raça luz a emotividade aflora nas horas que pertencem ao coração, não teve argumentos para refutar os do Dr. Bastos. Pede, gentilmente, para ficar a sós com as filhas. O médico sai da sala, parecendo cansado, cabelos em desalinho, mas sua consciência cantava de alegria, por cumprir um dever difícil de ser realizado. O de fazer compreender a uma pedra que ela é uma pedra mesmo. O Dr. Teodomiro viu as duas filhas trêmulas, por não compreenderem o que acontecera, sem saber o porquê daquilo tudo com seu pai. E logo com o Dr. Bastos, tão amigo, tão bom. O milionário desanuviou a mente, colocou as jovens à vontade, começando por dar notícias da mãe, dos parentes, enfim do que se passava na Quinta dos Nogueiras.
trouxeram uma carta do filho, provinda do Brasil, onde os nomes das meninas eram mencionados, dando a entender que todos tinham saudades delas na fazenda Riachuelo. O padre Terêncio enviava bênçãos, desejando 1000 felicidades. Aquele assunto consolou as jovens, pois a juventude é sempre mais fácil de ser distraída das agruras do mundo e da espada irreversível do karma. Na demorada conversa, as moças não perdem a oportunidade de revelar ao pai as qualidades do Dr. Bastos, asseverando que, se não fora ele, elas não suportariam as saudades da família. Haviam conhecido um novo pai, seriam eternamente gratas pelo carinho daquele homem. Como Deus era bom, em todo lugar, principalmente naquele, onde colocara um anjo para que a vida fosse mais alegre, mesmo na dor. Naquele entusiasmo do reencontro, uma delas pede ao pai: Papai, eu queria uma coisa do senhor. Fala, minha filha, redarguiu o senhor de engenho, e cumprirei o teu desejo. Porventura deixei de cumprir algum? E deu aquele bom sorriso. A menina encarou em seus olhos e pediu com meiguice: Papai, meu maior prazer é que o senhor escolhesse como seu maior amigo o Dr. Bastos. Tirando o senhor, para mim não existe outro homem melhor no mundo. E a outra moça balança a cabeça, em sinal de aprovação. O homem abaixa o olhar, por força do orgulho, mas o coração aprova a ideia das filhas, com o sinal das lágrimas que afluem com abundância nos seus grandes olhos. As meninas, notando o amor de seu pai por elas, enxugam-lhe o rosto com o lenço dos beijos, e o velho, com grande esforço, consegue articular essas palavras: Sim, filhas, farei o possível para que isso aconteça. Na sua cabeça, surge uma frase, de procedência desconhecida, dizendo: Teodomiro, Teodomiro Eliceu bem é eterno. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 8. Ponto final em uma existência. O Dr. Teodomiro Travassos e as duas filhas mataram as saudades. Naquele encontro, falaram acerca de tudo que lhes interessava, com todos os pormenores, revivendo, em poucas horas, o ocorrido em muitos meses. Belinda, a mais moça, sentara-se para descansar um pouco, enquanto sua irmã conversava com o pai, animadamente. Fechando os olhos, a moça deixa seus pensamentos mais secretos divagarem. Que beleza o dom de pensar, podemos, mesmo pelo pensamento, sentir a felicidade, vivê-la, aproveitar seus melhores frutos, que são a alegria e a paz. Como pode Deus criar o ser humano tão perfeito, tão bem dotado? Pensar a viver, viver a pensar. E a esperança? Força poderosa que produz um clima de bem-estar indizível, parece até que cura os enfermos. Quanta coisa ainda existe, no campo da filosofia, que a gente desconhece. Ah! Lembrei-me de outro encantador estado da alma. É a saudade. Antes de vir para esta casa, não dava valor a essas coisas, mas agora que estou sentindo isso, vivendo essas reações, sei valorizá-las, quero pensar, pensar, pensar. Como será a saudade? É muito difícil explicar, mas vou tentar. Acomodou-se direito na cadeira de Vime, relaxou o corpo, imaginou que estava bem longe dos seus queridos e que não recebia notícias há muito tempo, e o coração deu o sinal da saudade. Ah! Já sei. A saudade é quando lembramos da pessoa querida e o pensamento vai lá e visita essa pessoa, trazendo para nós aquilo de bom que sentimos quando estamos juntos. É isso mesmo, encontrei a fórmula de explicar o que é a saudade. Que beleza, que maravilha! Nessa divagação, foi balançada pela mão carinhosa do seu papai, que pensou ter a filha adormecido. Essa, acordando, ou abrindo os olhos, sorrindo, comenta com ele o que estiver a divagar. Saibam todos que encontrei o modo pelo qual se explica a saudade, coisa que nunca havia escrita nem tampouco falada. Eis a receita.
e contou o que tinha pensado acerca da saudade. Todos riram juntos, admirados da filosofia tão bem inspirada. O Dr. Travassos, quando se lembrava que os seus netos iam nascer, e sem meios de impedir, deixava transparecer, em seu rosto alegre, algumas sombras de tristeza mesclada com orgulho. Achava uma desonra ter em casa 2 netos, sem que as filhas tivessem se casado. Sem, portanto, possuir genros para garantia da moral. Seria o fim da sua intrepidez de caráter. Começava novamente a revolta contra os futuros bebês. Ficar livre deles era o melhor caminho, mas como fazer? O que escutara do Dr. Bastos o impressionar sobremaneira. Além de tudo, pela narrativa das meninas, o Dr. Bastos havia se colocado no lugar do próprio pai, a quem substituía, carinhoso, junto às filhas, sem deixar faltar nada, até mesmo afeição. Era preciso, por honra, respeitar aquele homem. Como já havia, mesmo premido pelas circunstâncias, rasgado o contrato que lhe fora apresentado pela diretor do hospital. Ele, Dr. Teodomiro, por honra de seu nome e de sua linhagem, iria garantir o seu gesto, que valia mais do que palavras. Conversou com as filhas e depois se despediram, deixando-lhes a promessa de buscá-las, tão logo tivessem alta. Márcia e Belinda encaminharam-se para o apartamento e, mesmo de longe, acenavam com as mãos em breves despedidas ao velho, postado à porta da sala de visitas. O senhor de engenho dá algumas passadas pelo amplo salão, recompondo os pensamentos, quando a porta range, dando sinal da entrada do Dr. Bastos. O médico pede licença, entrando no acolhedor salão. O pai das moças estava amargurado, seu coração palpitava ardentemente, por ter visto as filhas com aquele mesmo vigor de antes, matando-lhe as saudades. Entretanto, o íntimo se lhe desequilibrava. Não suportava a ideia de ser avô daquela forma, sua alegria total seria ver os pirralhos morrerem antes de nascer. O Dr. Bastos deu tempo ao tempo, e depois falou com brandura, como se fora um mestre da psicologia. Caro amigo, estou aqui não mais para discutir com o digno companheiro sobre o assunto de Belinda e Márcia, nem para torturar teu coração de pai, ou para acalentar tuas ideias, sejam elas quais forem. Não, doutor, aqui estou para cumprir um dever, que leva o homem até ao sacrifício, como diretor desta casa. Se casas como esta, espalhadas em toda a nação, cedessem às vontades impensadas, como aconteceu com a tua proposta, o que seriam delas? Seriam, nem mais nem menos que ambientes de sedução pelo ouro. O Dr. Teodomiro, deparando-se a sós com o Dr. Bastos na sala de recepção do hospital, rememorava todo o ocorrido momentos antes e, como homem inteligente e nobre, não encontrava outra saúde, mesmo contrariado por ter de aceitar a situação, concordando com os argumentos do Dr. Bastos no sentido de salvaguardar as vidas em perigo, tanto dos futuros bebês, quanto de suas mães. Pois, se por acaso praticassem a cirurgia, com o fim nefando de matar os fetos, poderia acontecer de os parturientes sucumbirem com seus filhos e ele não teria meios de esquecer tais fatos, nunca mais. A primeira vez na vida que sentiu medo foi na hora em que leu o documento apresentado pelo Dr. Bastos, nas presenças de Márcia e Belinda. Sentiu como que uma corrente de forças desconhecidas invadir todo o seu ser, e teve vergonha de si mesmo. Envolvido por uma fúria pouco comum, rasgara o documento, em sinal de repúdio àquele plano traçado por ele mesmo. Teria ele, Teodomiro, 2 personalidades. Como havia mudado assim de opinião tão ligeiramente? Sentia saudades incontidas do reverendo Terêncio. Lamentava sua falta, gostaria que o padre ali estivesse para lhe dar uma explicação satisfatória sobre o acontecido com ele. Poderia escrever para o velho sacerdote, mas o tempo era curto e a resposta demoraria a chegar a Portugal. Pensou em procurar outro padre, mas lembrou-se das advertências do velho vigário da fazenda Riachuelo, que sempre lhe dizia: Olha minha gente,
Estando fora daqui necessitando de meus conselhos, não se precipitem procurando outros sacerdotes, porque por aí há muito lobo vestido de pastor. Não confiem tanto. Quando vocês partem, levam nos corações as minhas bênçãos. Tenham fé, meus filhos, pois daqui mesmo estarei pedindo, sempre, ao Senhor Deus, por todos os que pertencem a esta casa. E Teodomiro pensava e pensava. Será que eu não encontraria um vigário como o padre Terêncio em Portugal? Poderia ser mesmo difícil. O melhor era confiar nos conselhos do sacerdote e confiar nas suas bênçãos. Procurar resolver os problemas surgidos em seu caminho, sem ajuda de mais ninguém. Mas aquele era por demais intrincado para sua capacidade espiritual. Resolve então, depois de muito pensar, seguir o conselho do guia religioso da fazenda Riachuelo. Vou manobrar com aquilo que achar melhor, o resto é como sempre fala o homem de Deus. Fica por conta do Pai Celestial, que tudo fez sem pedir opinião aos homens. O doutor Teodomiro achava-se em estado de isolamento pela concentração da vontade em um só ponto, sensação que nos permite sentirmos-nos perfeitamente a sós, mesmo em companhia de outras pessoas. Saindo desse estado, volta-se e pede desculpas ao doutor Bastos, que esperava, tranquilamente. O senhor de engenho sentia-se diferente, parecendo-lhe que o encontro com as filhas tivera o condão de despertar em seu coração uma nova fonte de sentimentos, o que o fazia ver as coisas sob outro prisma, no tocante à sua velha estrutura tradicional de honradez, de dinheiro e de posição. Mas não é e não pode ser de um salto que o espírito pode modificar todos os seus pontos de vista sobre a lei de Deus e sua justiça. É com tempo e espaço que a renovação do homem vai tomando maior curso, atingindo as fibras mais íntimas da alma. Assim estava acontecendo com o milionário do Brasil, que estava meio encabulado ao explicar-se para o médico. Doutor Bastos, não é do meu feitio mudar de atitudes. Adotei esse sistema desde quando me entendi por gente. Talvez seja uma herança da aristocrática linhagem tradicional da família Travassos. Mas neste caso, como és tu que propões, consideremos desfeito aquilo que combinamos. Se for covardia, se for fraqueza, que tudo isso pese sobre teus ombros e que a consciência deste que te fala continue impoluta, pois não partiram de mim tais ideias. As circunstâncias que envolvem o problema de minhas filhas fazem com que eu, mesmo constrangido, aceite teus argumentos, sem, contudo, profanar a minha integridade moral. Mudando um pouco o tom de voz, continuou, agradeço o teu bom trabalho junto às meninas, as referências dadas por elas a teu respeito são das melhores que já ouvi. Não nego ao doutor a minha alta gratidão, confiando em que continue a servi-las fora da minha presença, como se fosse eu mesmo, magnânimo e bom. Rasguei o documento, destruindo todo o plano que traçamos antes. Mas tomara que as consequências não sejam desagradáveis, com o nascimento desses dois pirralhos. Caso eles passem a servir de escândalo e desmoronamento das famílias Nogueira e Travassos, não sei e não posso aquilatar agora o que poderá acontecer. Já que o plano foi mudado, o Dr. Bastos tem a obrigação moral de aceitar outras propostas minhas a fim de contornar o caso em andamento. Preciso que acolhas essas crianças, ao nascerem, aqui no hospital onde achares conveniente. Quanto às despesas, não tenho necessidade de saber o preço. Outra coisa. A minha esposa, como o doutor sabe, está enferma na Casa de Saúde Santo Antônio de Pádua e não pode ter conhecimento de que essas crianças vivem. Assim que as minhas filhas estiverem em condições, o senhor deve mandar-me avisar, para que eu as leve para a Quinta dos Nogueiras. Creio que estamos entendidos e desejo-vos, para ti e teus familiares, para esta instituição e seus componentes, a pura felicidade. Quando ia estendendo a mão em despedida, o Dr. Bastos, que estava só ouvindo, pediu licença ao Dr. Teodomiro para lhe falar algumas palavras em agradecimento ao seu gesto, por ter mudado de atitude no caso em discussão apesar de conservar uma expressão de grosseria e dureza orgulhosas. Caro doutor,
se a felicidade que desejas existir, já sou possuidor dela só ao ouvir tuas palavras cedendo, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não tenho pretensão de preparar vontades na força da vaidade, para ser aceita pelos outros. Não, nunca o tive. Acabas de concordar com a vontade exclusiva de Deus, que tudo criou e a tudo impõe sua lei. Eu é que fico eternamente grato pela honra que me concedes, de conservar vivas essas crianças, cujos destinos foram planejados pelos céus para renascerem na terra em meio a um turbilhão de contradições. Fica sabendo, Senhor, que prezo muito tuas filhas, amo-as com aquela pureza de sentimentos, tanto como os meus. Quanto aos teus futuros netos, não haverá nenhum problema, não os deixarei órfãos nesta casa nem em orfanatos. Levarei as crianças para minha própria casa e as tomarei como sendo meus próprios filhos. Sei que minha esposa não se oporá, conheço bem os dotes do seu coração. Além de tudo que falamos, quero dizer-te uma coisa de meu grande interesse. É que o dinheiro dado por ti, como sinal daquele trato desfeito, já se encontra em tua conta bancária. Eis aqui o recibo. Com isso, acabo de limpar o resto de trevas que ainda existia em minha consciência. Quanto às despesas das moças na casa de saúde, só receberemos quando elas estiverem na mansão dos Nogueiras, sãs e salvas. O doutor Teodomiro, que escutava impaciente, pensou em falar, mas sentiu a voz embargada. Levantou-se e despediu-se, estampando no rosto uma profunda melancolia. Daí a pouco tempo nascem na casa de saúde São José duas lindas crianças. Uma menina e um menino. A alegria foi geral, as filhas do doutor Teodomiro Travassos ficaram encantadas com os filhos. A Espanha entrelaçou-se com Portugal em dois seres humanos, para servirem ao Brasil. O Dr. Bastos narrara para as moças o que havia combinado com o Dr. Teodomiro, mas elas não concordaram em ficar definitivamente separadas de seus filhos. Tinham no Dr. Bastos um segundo pai, mas apesar de seus argumentos, Márcia lhe dizia: Doutor, as crianças são pedaços da gente, o coração não concorda com isso. O diretor da casa de saúde silenciava, porque era pai e conhecia de perto o amor e seus irresistíveis laços. Na época aprazada, avisa a Quinta dos Nogueiras da alta idade das duas jovens senhoras e em seguida uma luxuosa carruagem as leva para a mansão residencial, ficando o casal de pérolas, as duas flores unidas, aos cuidados do Dr. Bastos. As mães saíram chorando como ordena a sensibilidade feminina, infelizes por não poderem sair com seus dois filhos nos braços. Queriam ser mães perante as outras mães. Houve momentos em que pensaram em preferir a pobreza extrema, pedir esmolas de porta em porta, implorar a miserável côdrea de pão que sobrasse da mesa dos ricos, mas que não tivessem a barreira da aristocracia, da vaidade humana que impede e separa a verdadeira felicidade. Dentro dos molambos rotos da pobreza, sentiriam a alegria dos anjos, andando para onde entendessem, com seus filhos aconchegados ao peito. Mas o destino não quis, e a obediência ainda é a melhor solução. O doutor Teodomiro recebeu as filhas com alegria mesclada em tristeza. Não perguntou pelos netos nem desejou conhecê-los. Imediatamente mandou pagar toda a conta da casa de saúde, juntando uma carta de agradecimento pelos serviços prestados, colocando-se à disposição em caso de necessidade de seus préstimos. Dona Maria José, esposa do Dr. Teodomiro, piorara, apesar de terem sido usados todos os recursos terapêuticos existentes na época. A enfermidade tomava novas dimensões e ela, em delírio, chamava sempre pelas filhas, gritando, quase inconsciente: Belinda. Belinda. Márcia. Márcia. Por que não respondeis? E sempre que melhorava tornava a perguntar por elas. Os médicos da Casa de Saúde Santo Antônio de Pádua já davam muito pouco pela vida de Dona Maria José, tanto que aconselharam ao Dr. Teodomiro trazer as moças com urgência,
para visitar a mãe inconsolada por falta das filhas. Quando as saudades pareciam torturá-la ainda mais, um certo dia, entra na casa de saúde o Dr. Teodomiro Travassos, acompanhado de duas lindas jovens, causando certo reboliço no hospital, pela beleza e graça das lindas mulheres. A velha, quando avista as filhas, empalidece, perde a voz, quase se sufoca de emoção. Eram suas filhas. Eram elas com a mesma juventude, com a mesma beleza, com a mesma candura. Que felicidade! Só Teodomiro ela achara abatido e triste. Mas o encontro de mãe e filhas tranquilizava tudo pelo amor. O maior sofrimento daquela mulher era a preocupação com as filhas, e já que elas estavam ali, aquele lugar, mesmo sendo um hospital, era o céu. Suas energias se renovaram como por encanto, passando a conversar animadamente, repetindo, às vezes: Teodomiro, agora posso morrer, porque estou em paz. Meu coração estava partido com a ausência da Belinda e da Márcia. Graças a Deus e a Santo Antônio estou vendo, pegando, e escutando minhas duas moças. Graças a Deus. Aquela noite de luz ficará inesquecível na história do seu mundo íntimo. Pediu para que Belinda e Márcia dormissem no hospital, ficaram tanto tempo fora. Queria aproveitar mais a presença das filhas. Teodomiro, se quisesse. E ele acabou ficando. À noite, o sono fugira do orgulhoso Dr. Travassos. Seus pensamentos divagavam de norte a sul, de leste a oeste à procura da paz, à procura de alguma coisa que ele mesmo ignorava, a fim de restabelecer seu equilíbrio psíquico. A certa hora a vontade de orar a Deus tomou-lhe o cérebro, mas conteve-se, retrucando consigo mesmo. Não pode ser, já fiz minhas orações que o nosso confessor ensinou. Além disso, onde ele estiver, sempre reza por nós todos da família, onde quer que estejamos. Também, não será com um punhado de palavras em silêncio que irei resolver meus difíceis problemas. Com isso conseguiu sustar as lágrimas. As duas filhas ressonavam no quarto contíguo. A esposa, ainda sob o efeito do encontro feliz, dorme um profundo sono. E a casa de saúde, naquela noite, dava a aparência de uma enorme capela completamente vazia. Somente o silêncio. Somente o silêncio. A falar sem barulho. No plano espiritual, vamos encontrar o Monsenhor Cardume com o Dr. Lelis, diretor espiritual da Casa de Saúde Santo Antônio de Pádua, e alguns enfermeiros espirituais em conversação animada, tomando providências no sentido de que a Dona Maria José Travassos fosse preparada, depois das 12 horas, para o desenlace, que se daria perto das 4:30 da madrugada. Porém, notando o embaraço dos enfermeiros, que não compreendiam bem o fato que ocorria com a enferma que, apesar de todas as maldades praticadas durante a vida, conservava aquela tranquilidade, incomum em casos semelhantes, o Dr. Lelis aproveita a oportunidade para esclarecer. Meus amigos, a senhora Maria José Travassos está gozando o próprio amor que alimenta pelas filhas. Isso é um processo comum entre as criaturas, lei que garante, em toda parte, uma reação valorizada. Quem ama é sempre amado, e quando o objeto do amor não corresponde às energias impregnadas da virtude maior, as vibrações voltam ao encontro de quem ama, enriquecidas, e confortam seu Criador durante o tempo que durou o amor. E por isso que ele quem ama a todos, e sempre, é sempre amado, sem interrupção. Não é assim, Monsenhor Cardume? O Monsenhor balança a cabeça sorrindo, em sinal de aprovação. E esse amor, continuou o Dr. Lelis, esse encontro de hoje, dela com as filhas, nos poupou grande trabalho. Ela está totalmente anestesiada, pelas energias vivificantes, para a operação desencarne, em virtude da felicidade que pensa sentir e que, no momento, acha duradoura. Mesmo sendo ela um pequeno demônio, vai desencarnar, pela aparência, como se fosse um anjo. Como vemos, meus amigos,
Os melhores recursos estão dentro do próprio espírito. Com o semblante alegre, Monsenhor Cardume, percebendo o gesto e olhar do Dr. Lelis, acrescentou: além do mais, o mestre ensinou também que o amor transporta montanhas. O Evangelho registra a fé, mas o que faz a fé sem o amor? Ela é filha dessa virtude sublimada. O grande discípulo de Cristo, João, sintetiza a Deus, dizendo para a posteridade que Deus é amor. Portanto, onde essa virtude estiver em função, em qualquer lugar, aí está Deus mais presente, restabelecendo todas as coisas. Que a nossa irmã seja beneficiada em nome de Deus e de Cristo, por esse amor que possui pelas filhas. Fizeram uma prece no salão espiritual da Casa de Saúde Santo Antônio de Pádua, e cada um dos componentes daquele núcleo de trabalho saiu, a fim de dar sequência ao seu mister, em benefício dos que sofrem. Penetraram no aposento da Dona Maria José Travassos. Monsenhor Cardume, o Dr. Lelis e mais 3 espíritos cooperadores. Daí a pouco, a enferma acorda assustada, como se lhe tivessem obstado as vias respiratórias. Dor aguda, no tórax. Dá o alarme, os enfermeiros vêm em socorro, chamam o médico de plantão, que era o Dr. Cícero, e esse aplica os recursos disponíveis, mas em vão. A cor do Dr. Teodomiro, as filhas fazem aquele alvoroço. Dona Maria José, a muito custo, olha para as filhas e para o marido. Faz um grande esforço para falar, não consegue. E para de respirar. Deixa, como um último gesto, um sorriso nos lábios, reflexo da paz no coração por ter visto, antes de morrer, suas queridas filhas. As meninas fazem o costumeiro barulho. Dr. Travassos não dá uma palavra. A amargura causada em seu coração semanas antes não deixa lugar para outros sofrimentos. O que o destino traça, as mãos dos homens não podem interromper. Acontece que o Dr. Cícero Drummond de Calislândia ficou conhecendo as 2 moças naquela noite. Ele já era médico conhecido de Dona Maria José, que já lhe havia falado a respeito das filhas, dizendo que logo que elas chegassem da viagem que haviam empreendido a Coimbra, viriam ao hospital vê-la, e ele poderia conhecê-las. Dona Maria José gostava muito do Dr. Cícero. Com pouco tempo já o amava como a seu próprio filho, e o médico retribuía com grande afeição e especial interesse na cura da senhora brasileira. O Dr. Cícero, procurando brincar com a doente, de vez em quando chamava minha sogra e ela sorria dizendo: talvez, quem sabe, meu Jesus, tu és solteirão e elas são 2 rosas nascidas do mesmo galho. Poderás ter dificuldade para escolher uma delas, para ser o complemento da felicidade que já desfrutas. E, como já se disse, naquela noite ficou conhecendo as filhas de Dona Maria José. Olha para Márcia e Belinda, admirado, e pensa: como pode se ajuntar em 2 corpos tanto beleza e graça? Mas por uma delas, exatamente Márcia, sentiu verdadeira paixão. Por seu turno, sem deixar transparecer, a menina já procurara chamar a atenção do Dr. Cícero sobre ela, apesar do momento ser completamente impróprio. Achara-o extremamente simpático. Passaram-se as exéquias, com grandes pesares para toda a família, e a Quinta dos Nogueiras enlutou-se por algumas semanas. O Dr. Cícero procurava consolar a todos, inclusive os Nogueira, tornando-se amigo íntimo dos moradores da mansão. De vez em quando, o médico lembrava-se das palavras da falecida Maria José Travassos. Ser-te-á difícil a escolha, são 2 rosas, nascidas do mesmo galho. Comparando-as materialmente, tinha dificuldades. Mas escolhendo com a lente do coração, não. Márcia já estava escolhida, seria sua futura esposa se o destino não se interpusesse. Falaria com ela na primeira oportunidade que se lhe apresentasse. E logo após, havendo a primeira chance, comunicaria ao Dr. Teodomiro Travassos, pessoa a quem dedicava grande respeito.
Belinda também olhava para o Dr. Cícero com certo interesse, mas além de sua irmã já lhe ter cochichado alguma coisa, o espírito de Cláudio, logo que percebeu, envolveu a moça de tal carinho que a fez esquecer de qualquer tentativa amorosa. Dizia o obsessor. Essa não, essa é minha. Cedi para aquele miserável espanhol, porque eu não conseguia fazer o que foi feito e a força da vingança era maior do que o amor. Agora não, o amor ultrapassou a tudo, e salpicava o rosto da moça com demorados beijos, repetindo várias vezes. Tu és minha. Só minha. Querida do coração, onde estiveres, estarei contigo para a eternidade. Lembras, meu amor, do Rio de Janeiro, daquelas horas de felicidade que passamos? Pois elas vão se repetir, hoje e sempre. E abraçava a moça, fazendo-a rememorar os tempos passados, na retina consciencial, sentindo assim as maiores emoções. O trio inimigo regozijava-se pelo segundo golpe dado na família Travassos. A Dona Maria José foi, por acréscimo de misericórdia, tirada do corpo pelo Dr. Lelis, com a assistência de Monsenhor Cardume e a ajuda dos 13 enfermeiros espirituais. Logo deu entrada no hospital a iluminada figura do conhecido mentor espiritual da Fazenda Riachuelo, Fernando Miramês de Olivídio, que saúda todo o grupo em trabalho, desejando-lhes felicidades. Todos sorriram sem dificuldades. O ambiente transformou-se da água para o vinho, com a chegada do benfeitor espiritual com elevada missão no Brasil. Trocou, com todos, olhares que valiam por palavras, recolheu a irmã Maria José em seus próprios braços, colocou-a em uma maca encaixada na parede do hospital. Deu uns passos na recém-desencarnada, de maneira que ficasse invisível aos olhos dos espíritos cujo grau evolutivo ainda não lhes permitia enxergar as vibrações de frequência mais elevada. Ligou uns fios tenuíssimos nos plexos cardíacos e solar da irmã, e projetou de seu tórax uma faixa de luz azul viva. Assim, as contorções provocadas pelo deslocamento do espírito, do corpo físico para o mundo espiritual, foram acalmadas. Realmente, a quebra dos vínculos existentes entre o corpo físico e o espiritual, quando definitiva, pela morte, provoca essas contorções, o que não ocorre quando a separação se faz pela costumeira porta do sono. O benfeitor Miramês notou que o espírito de Dona Maria José Travassos começou a respirar sem dificuldades, em profundo sono. Mais alguns passes magnéticos são aplicados e a mulher perde totalmente a consciência de si mesma. Os três obsessores presentes procuram, como se fosse uma agulha no palheiro, o espírito de Dona Maria José. Mas esse estava invisível para eles, por bondade de Deus, manifestada na fulgência de amor e de saber do seu tutor espiritual, Fernando Miramês Olivídio. E Beatriz, espírito obsessor, aproxima-se do cadáver. Toca, cheira os lábios esbranquiçados da morta, com repugnância e diz: esse caso é muito comum. Lembro-me que o professor Pantaleão Gonzales já contou muitos desses. O espírito dela é tão maldoso, tão ruim, tão inquisidor, que mesmo morrendo o corpo, continua dentro dele. E ainda mais. Vai enterrado com o bagaço físico. E, batendo uma mão na outra, disse: dou por terminado meu trabalho. Que a terra seja propícia às tuas maldades, bruxa. E foi saindo, dizendo: tenho horror e repugnância da caatinga de mulher mortal. O mentor Miramês convida a Monsenhor Cardume para que coloque suas mãos no tórax do cadáver. Dr. Lelis, no plexo solar, e os três outros companheiros, para que se mantivessem em estado de oração. Concentra-se um instante e dá-se um milagre. Dos seus dedos partem fachos de luzes policrômicas, a desenhar no espaço os gestos que fazia com elas, desintegrando com isso todo o magnetismo de ordem inferior. Depois injetei com as mãos uma transfusão dessa energia no cordão fluídico de Dona Maria, junto ao seu espírito, e uma luz viva desce no cordão de prata, desobstruindo todos os seus filamentos,
como se fosse uma soda cáustica desentupindo pies. Essa força, aproximando-se do corpo físico, estatiza, avoluma-se como se arrolhasse uma garrafa e, com isso, não deixa passar nenhum miasma deletério da organização fisiológica em putrefação. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Regresso ao Brasil. Após o corte final do cordão fluídico de Dona Maria José Travassos, operação que foi feita pelo Dr. Lelis, ela seria removida para a Legião do Triunfo, organização que se localiza no plano espiritual, no Brasil, e da qual trataremos mais tarde. Dona Beatriz, ficando sem função com a morte de Dona Maria José, passa a ajudar o marido Joaquim na tarefa vingativa contra o Dr. Teodomiro, enquanto Cláudio deixa a moça Márcia, preocupado em dedicar-se inteiramente à sua ex-namorada Belinda, que amava com todo calor e paixão. O Dr. Cícero Drummond de Calisland passou a frequentar a mansão dos Nogueiras, onde era muito bem recebido por ambas as famílias. O Dr. Teodomiro, mesmo tristonho, gostava de conversar com o Dr. Cícero, em quem via duas grandes qualidades que muito apreciava: cultura e humildade. Dotado de esmerada educação, o Dr. Cícero agradava sobremaneira ao senhor de engenho, evitando conversar com o mesmo sobre assuntos em que tinham opiniões divergentes, como era o caso da escravatura e da Inquisição, que tinham a repulsa do Dr. Cícero, amante da liberdade em todos os seus ângulos. Entre o Dr. Cícero e Márcia continuavam os encontros, e já não escondiam a ninguém a mútua afeição. Haviam trocado declarações de amor e era naturalmente necessário que o Dr. Cícero falasse a respeito com o Dr. Teodomiro. Certo dia, ao entrar na Quinta dos Nogueiras, onde já gozava de certa liberdade, encontra na varanda, descansando, o Dr. Teodomiro, que parecia dar expansão aos pensamentos, procurando solução para seus problemas. Abrindo os olhos, o milionário vê o Dr. Cícero entrando mansamente. O médico, após cumprimentá-lo, pede licença para falar-lhe, se a ocasião fosse oportuna e propícia. Podes entrar, doutor, responde-lhe o Dr. Teodomiro, podes entrar e falar à vontade. Estava aqui aproveitando a faculdade de pensar, para me distrair. Estou a descobrir que, o que precisamos, nós encontramos dentro de nós mesmos. Não sei ao certo, mas há dias que estou experimentando isso, com bons resultados. Mas podes dizer o que pretendes, sem constrangimento. Dr. Cícero, com certa dificuldade, começou a falhar. Dr. Teodomiro Travassos, quando eu vi pela primeira vez a tua filha Márcia, o amor, de pronto, nasceu em meu coração. Espero que me perdoes se te pareço precipitado, mas essa é a verdade. Fui médico da sua inesquecível esposa, com toda a dedicação, sem o móvel de nenhum interesse a não ser o de curá-la. Mesmo antes de conhecer Márcia, eu me sentia preso à tua família, sem saber o porquê. Agora sei. Espero que o destino favoreça meu coração, para completar minha felicidade, como dizia a falecida, nas suas brincadeiras para comigo. Hoje vejo que as palavras dela eram proféticas. Não gostando de nada às escondidas, principalmente amor, venho muito respeitosamente pedir-te licença para namorar tua digna filha e frequentar esta casa, com esse objetivo. Márcia entra, beija o pai, volta-se e cumprimenta o Dr. Cícero. Delicadamente, o velho pede à filha para se retirar por um instante, pois tinha algo a conversar com o Cícero a sós. A moça, que já sabia mais ou menos do assunto, retira-se, deixando os dois homens tecerem-lhe o futuro. O Dr. Teodomiro já havia desconfiado da simpatia entre os dois, há muito tempo. Achava o moço excelente, homem de primeira água, além de médico.
Só não conhecia nada sobre a descendência do doutor, mas já não estava, no fundo, dando muito valor a isso. O moço servia. Disse, com ênfase. Doutor Cícero, já desconfiava de teu interesse pela minha querida filha e não me oponho ao teu amor por ela, e vice-versa. Mas resta saber se o doutor está preparado para os problemas sociais que vibram no destino dessa menina. Talvez não conheças a tragédia dessa alma inocente, e nunca se deve enfrentar uma conquista sem se conhecer todos os seus pormenores. Não tenho pressa de que ela se case, mas tenho urgência de que o pretendido por ela seja cientificado de todos os fundamentos da sua história, para que amanhã eu não precise usar os meios que já usei para limpar caráter, mas que pese a consciência. Não quero fazer isso mais, tenho fé em Deus. Portanto, vou explicar-te o que deves saber a respeito da minha filha. E narra tudo ao rapaz, sem interesse mesmo de ver a filha casada. Esperava voltar ao Brasil o mais depressa possível em companhia delas, para morrer e ser enterrado na fazenda Riachuelo, lugar onde passara seus dias mais alegres. O moço escutou o doutor Travassos, que discorreu longamente, sem interrupção. Terminando, o senhor de engenho ficou à espera da resposta, que veio, carregada de emoção. Doutor Travassos, lamento muito e sinto com ela, Márcia, o tanto que sofreste. No entanto, minha vida está machetada de sofrimentos piores, e o meu amor por ela cobre tudo isso, faz esquecer os dramas do destino, a honra, e mostra a afeição pura que tenho por tua filha. Sofro um pouco com o ocorrido, porque não sou feito de pau, tenho sensibilidade, mas agradeço muito tua lealdade, tua honestidade, ao me relatares tudo isso, antes que pudéssemos nos ligar por laços indissolúveis. Mas, ao invés de pedir-te licença para simplesmente namorar tua filha, proponho que me conceda a mão de Márcia em casamento. O velho, meio cansado da vida, olha firmemente para o doutor Cícero e responde. Da minha parte, concedo. E chama Márcia, que atende com presteza. Chamei-te para que possas dar também uma decisão. O doutor pede tua mão em casamento, aceitas? Dos belos olhos da moça correram duas grossas lágrimas, e o seu torturado pensamento rememorou todos os acontecimentos. Sua linda feição refletia tristeza misturada com alegria. Ela pensava. Quando ele souber do que aconteceu. E o meu filho? Teria de abandoná-lo para me casar. Esquecer eternamente da criança. Meu Deus, o que devo fazer? Pensava, e se arrependia das maldades que fazia com as escravas em estado de gestação e outras, a quem não permitia que as servissem, com crianças nos braços. Quantos infortúnios foram causados por elas mães escravas? Na verdade, era muito instigada pela mãe, mas dependia só da sua vontade de fazer, ou não, as escravas sofrerem. Acorda do momento de êxtase e responde, sem pensar. Quero papai, quero sim, de todo o coração. Desde a primeira vez que o vi, meu coração deu sinal de amor por ele. E além disso devemos muito ao doutor, por tudo que fez pela nossa querida mamãe. Quando ela souber, no céu, ficará contente com o nosso casamento. O doutor Cícero estava possuído de verdadeira felicidade, ao pensar em ter Márcia como esposa. Chama toda a família que se encontrava na quinta e marca aos esponsais, como muita alegria para os dois. Na sala em que estavam comemorando o início da felicidade do futuro casal, achava-se também Belinda, que pouco sentiu a felicidade da irmã. O espírito de Cláudio acompanha-a, de mãos dadas, e aproximando-se do doutor Teodomiro, diz-lhe, frente a frente, naturalmente sem que o velho percebesse. Carrasco desumano, não tenho necessidade nenhuma de pedir a mão da tua filha em casamento, não me interessa o seu parecer, porque ela já é minha e ninguém vai possuí-la, só eu.